do Sul, certo? Mas enfim, estou falando muito sobre a construção desse movimento racista, né, sobre a oficialização da exclusão e da segregação racial, né, mas a gente tem também, em paralelo a isso, uma série de movimentos da população negra nos Estados Unidos para resistir, para contestar isso, né? E inicialmente, no período entre 1870 e 1910, o que a gente tem é um movimento que tem como principal expoente, como principal expressão, um cara chamado Booker T. Washington, que é um ex-escravizado, né, que se torna homem livre a partir de 1865, e que trabalha pra caramba em diversos setores e ramos e se torna um empresário de sucesso. Só que o Booker T. Washington, que era um negro, que tinha um referencial de ser bem sucedido lá no final do século XIX nos Estados Unidos, ele era uma grande referência dentro desse contexto. Ele inclusive aparece aí numa série da Netflix que fez muito sucesso há pouco tempo atrás, agora saiu um pouco aí dos debates, mas fez muito sucesso aí ao longo dos últimos meses, que é uma série chamada Madame C.J. Walker, né? O Booker T. Washington, ele aparece, ele é mencionado em diversos contextos aí, quando a Madame C.J. Walker, ela quer ser endossada pela sociedade, pela comunidade negra americana ali e tudo mais, como uma grande empresária. Mas enfim, voltando a falar ali do Booker T. Washington, ele é um cara que ele é um ex-escravizado, né? Ele é um exemplo de projeção social dentro do sistema capitalista americano, né, sendo negro, mas no final das contas ele fica associado a uma pecha de comodista, exatamente porque defendia que era possível ser bem sucedido, né, apesar do racismo institucional americano, né? Então ele não era um cara que defendia publicamente nos seus discursos o bater de frente com a sociedade segregacionista americana, né? Esse tipo de posicionamento crítico ao Booker T. Washington e de luta contra a segregação racial aparece a partir de 1910, mais precisamente em 1909, com a formação na cidade de Nova York de uma associação chamada Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Em inglês a sigla é NCAAP. A NCAAP é um movimento organizado de intelectuais negros nos Estados Unidos e que defendia o bater de frente, a luta contra a segregação racial, né? E aí, nesse sentido, como eles são um movimento que é formado em paralelo ao surgimento daquele filme lá que a gente falou, que é O Nascimento de uma Nação, né? Eles estão se formando em paralelo a esse movimento intelectual chamado de Causa Perdida, né? Lost Cause, né? Esses caras também produzem um filme chamado Nascimento de uma Raça, que falava da origem do afro-americano lá na Núbia, né? Falava dos grandes povos africanos, né? Terminava falando também do papel do negro nos Estados Unidos, mas que no final das contas não teve, obviamente, a mesma projeção empresarial, não foi tão transmitido quanto o Nascimento de uma Nação, e não se tornou um filme de referência para a sociedade americana, né? Não foi um filme do ponto de vista comercial de muito sucesso. Obviamente porque batia de frente com o status quo do homem branco, né, protestante na sociedade americana. Mas enfim, no final das contas, esse movimento, né, a NCAAP, surge lá no início do século XX e na defesa e na promoção dos direitos políticos e sociais da população negra, né? E como é que essa galera atuava, né? Essa galera atuava na promoção do direito à educação e da inserção social a partir da formação, né? Então da organização de comunidades de estudo, né? O próprio Booker T. Washington, ele tinha uma relação direta com um instituto de estudos que depois virou uma universidade, né? Com uma palavra que eu não consigo pronunciar, que acho que é Tuskegee, né? Enfim, é fácil vocês procurarem o nome do cara aí, vocês vão ver o nome lá, mas eu nunca consegui pronunciar o nome da universidade, né? Onde ele residia, trabalhava lá e tudo mais. Mas enfim, no final das contas, essa galera da NCAAP trabalhava no entorno dessa defesa de promoção de formação profissional, formação intelectual e tudo mais, e por outro lado trabalhava também no seio jurídico, né? Defendendo aí que os códigos e as leis de segregação racial elas eram inconstitucionais e precisavam ser contornadas para que os negros tivessem oportunidades e que não fossem tão cerceados dos seus direitos como um simples direito de voto, né? Mas o fato é que entre 1920 e 1930, os Estados Unidos viveram o auge do seu desenvolvimento econômico no pós-guerra, né? E também a crise de 29 e a Grande Depressão. E depois a Segunda Guerra Mundial. Então, foram momentos de tensionamento e tragédia econômica e, ao mesmo tempo, movimentos muito acalorados relacionados à xenofobia, né? E à violência da elite. Por quê? Porque você está falando de um momento como a década de 20, onde as cidades vão crescer pra caramba por causa da projeção econômica, né? Então muita gente do campo vem para a cidade e aí a criminalidade aumenta, o crime organizado aumenta e tudo mais. Isso tudo, obviamente, é associado
a população negra degenerada pela elite branca, né? E por outro lado, lá na década de 30, né, todo mundo pobre, falta oportunidade para todo mundo, e no final das contas, obviamente, a elite branca mais uma vez fala sobre a população negra, os hábitos degenerados, o fato de que ninguém queria trabalhar e como essa população podia estar relacionada muitas vezes à Grande Depressão, né? Então, tipo assim, é um momento de construção de um ódio institucional ainda maior, né, e que vai terminar com a Segunda Guerra Mundial. Né? E por que a Segunda Guerra Mundial também é um divisor de águas importante para esse comportamento racista e institucional nos Estados Unidos? Né? Porque, em paralelo a esse racismo institucional associado ao legado da escravidão, o que a gente sabe, porque a gente tem falado isso ao longo de toda a explicação até aqui, é que a eugenia caminhava lado a lado com isso, justificando cientificamente cada ato de exclusão, cada ato de segregação, não é? Pois é, só que a eugenia ela foi absorvida pelo nazifascismo na Europa e projetou os campos de concentração, os experimentos com cobaias humanas, né? O extermínio da população judaica, e tudo isso repercutiu muito mal no mundo. Né? Então a eugenia ela cai em desgraça, ela cai em desuso, né? Ela não é mais discutida enquanto ciência legítima no pós-45, e isso vai chegar até os Estados Unidos. Né? Tanto é que em 1948 o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, ele acaba com a segregação nas Forças Armadas. É o primeiro movimento no pós-Segunda Guerra Mundial que mostra como o governo americano estaria comprometido com uma trajetória de fim da segregação racial. Né? Não que esse fim da segregação racial fosse fácil ou fosse simplesmente um ato do governo que ia acabar com o racismo ou com as práticas racistas nos Estados Unidos. Pelo contrário, assim como no período entre guerras, né, e no pós-integração no exército americano, os linchamentos das populações negras, os ataques às populações negras, né, o racismo institucional dos tribunais, né, sobre negros nos Estados Unidos, ele vai continuar à torta e à direita. Né? E essa é uma parada muito importante, porque no final das contas mostra pra gente o quanto uma legislação que garanta direitos iguais, ela não é suficiente para garantir a igualdade. Né? Era preciso ações afirmativas de um governo, de um poder executivo, para fazer cumprir a lei. Né? Era preciso ser mais explícito. Né? Então a gente tem vários casos em que você tem truculência policial, em que você tem omissão da justiça em crimes de brancos cometidos contra negros no período entre as décadas de 10, 20, 30 e 40 nos Estados Unidos, que evidenciam como uma legislação que garantisse igualdade de tratamento não era suficiente. Né? Eu vou deixar inclusive um link aí para vocês de um vídeo de um canal que eu gosto muito chamado Nerdologia, que fala exatamente sobre como um desses eventos, né, aconteceu na cidade de Tulsa, em 1922. Né? É um evento muito importante para a gente entender como é que estava funcionando essa questão das relações, das tensões raciais no período entre guerras. Né? E aí, enfim, mas o fato é que depois de 1948, né, e dessa legislação de integração no exército americano, o governo americano, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário, né, poderes federais, né, a Suprema Corte Americana e a presidência dos Estados Unidos, elas estão cada vez mais comprometidas em combater uma forma de governo nos Estados do Sul que adotava princípios que a gente chamava de princípios dos separados mais iguais. O que significa isso? Que as constituições desses estados, elas pegavam a 13ª, 14ª e 15ª emenda e falavam o seguinte: olha só, a gente precisa garantir cidadania para todos, mas isso não significa que brancos e negros precisam conviver. Né? Então, as legislações de segregação racial, elas se baseavam nisso. Né? Muitos dos estados do sul diziam o seguinte, ó, que tem escola para branco, tem escola para negro, tem hospital para branco, tem hospital para negro. Né? Só que no final das contas, o hospital para negros era muito ruim, a escola para negros era muito ruim, porque o direito de voto não era concedido à população negra para que se administrasse melhor esse cenário. Né? Então, tipo assim, o governo americano, né, o governo federal americano, os presidentes dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial e também a Suprema Corte começam a adotar entendimentos de que essa segregação racial ela era ilegítima ou ilegal. Né? Muitos casos começam a ter sucessivas vitórias em várias regiões. Né? Então, se vocês pesquisarem ali sobre casos nas décadas de 50 e 60, de pessoas contestando, de populações negras, de movimentos negros contestando a segregação racial, vocês vão achar vários exemplos. Né? Os mais famosos são propostas na década de 30 pela NCAAP de que no estado do Kansas não deveria ser permitido o estabelecimento de unidades de ensino para negros e para brancos. O processo ele se estendeu por
por vários anos, né? A princípio com a Suprema Corte entendendo que não se podia segregar brancos e negros na escola, mas finalmente em 1954, né, dentro da Suprema Corte, se estabeleceu maioria para dar ganho de causa à NCAP, e as escolas passaram a ter que aceitar alunos negros nos distritos escolares para brancos, né? Essa é uma vitória importante e que viria em 1954. Depois, né, uma outra participante da NCAP, né, a Rosa Parks, ela organiza um protesto num ônibus da cidade de Montgomery, no Alabama. Ela senta num dos assentos da frente, que eram reservados para brancos, e ela é presa por isso. E isso gera uma mobilização da população negra na cidade de Montgomery, né, e que eleva como expoente de liderança desse movimento um cara que vocês todos aí conhecem, que é o pastor batista da época, um cara chamado Martin Luther King. Ele lidera um boicote contra as empresas de ônibus de Montgomery e começa a defender que elas abandonassem esses princípios de segregação racial nos seus assentos, né? A participação do Martin Luther King, o crescimento desses movimentos da NCAP e de outras siglas de movimentos organizados de negros por direitos civis, né, acirra ainda mais as tensões na passagem da década de 1950 e 60. Então você tem o crescimento dos movimentos violentos, a organização cada vez maior da Ku Klux Klan, né, para tratar com agressões à comunidade negra, né? E aí você tem desde linchamentos a explosões de igrejas e tudo mais, né? Aí você tem uma foto de uma igreja queimada, né? Uma igreja batista negra queimada por membros da clã, e todos esses entendimentos, eles estão sendo cada vez mais voltados para a desconstrução do sistema de segregação, embora, né, a população branca desses estados esteja reagindo de maneira extremamente violenta, né? Tudo isso culmina em 1965 numa cobrança cada vez maior de que o presidente dos Estados Unidos usasse a Guarda Nacional para fazer valer a ordem pública e os direitos dos negros. E o presidente da República de 1965, Lyndon Johnson, faz isso. Ele edita uma lei chamada de Lei do Direito ao Voto, né, e faz com que a Guarda Nacional garanta aos negros nos estados do Sul o direito de tirar o seu título de eleitor e se candidatar para cargos como de xerife, para cargos como de juiz, né, para cargos no Conselho Municipal, enfim, para que os negros pudessem participar não só da política, mas da administração pública também, né? Isso tudo vai resultar lá na construção de uma sociedade mais integrada e um pouco mais justa, mas não vai acabar com os comportamentos racistas instituídos e culturalmente fundamentados na sociedade americana. Vocês sabem que isso não acabou até hoje, né? E o último comentário que a gente faz sobre esse movimento pelos direitos civis, organizado pela população negra nos estados do sul dos Estados Unidos, né, é um movimento que a gente vai chamar de Black Power, né? No final das contas, mesmo com o envolvimento da Guarda Nacional, mesmo com o direito ao voto, mesmo com a ampliação da participação negra nos processos eleitorais e na administração pública dos Estados Unidos, né, ainda assim a violência institucional, a violência física, né, as agressões, o racismo cotidiano, eles ainda vão ser muito frequentes. E aí, ao longo da década de 60, né, em paralelo aos movimentos inspirados pelo Martin Luther King, que eram movimentos de protesto não violentos, começam a surgir também movimentos que respondiam às agressões da Ku Klux Klan com violência também. Eram movimentos armados de negros que defendiam comportamentos paramilitares para combater as agressões produzidas pelo Estado branco, né? E aí, no final das contas, esses caras, eles vão disseminar uma expressão que era a expressão Black Power, que estava voltada exatamente para esse empoderamento, para que os negros tomassem as rédeas sobre o seu próprio destino, usassem da força física para se defender também, né? Mais tarde, esse movimento chamado de Black Power vai inspirar a formação de um partido político de inspirações marxistas na Califórnia, chamado de Panteras Negras, né? Os Panteras Negras, eles foram muito importantes exatamente porque aproximaram o combate à teoria racial da questão da crítica à estrutura social voltada para as elites brancas e dos empresários brancos nos Estados Unidos, né? E que sustentavam esse discurso racista durante muito tempo, né? Um dos grandes expoentes aí dos Panteras Negras foram o Bob Seale, a Angela Davis, que é uma intelectual super famosa e referência para discussões do antirracismo hoje em dia, e esse cara aí que morreu lá na década de 60, o Malcolm X, que era uma liderança dos Panteras Negras. Beleza, galera? Então, enfim, o que a gente tentou aqui fazer hoje foi exatamente traçar um paralelo entre como surge lá o pensamento eugênico, né, o chamado racismo científico no final do século XIX,
e sobre como ele fundamenta todo um comportamento de exclusão racial nos Estados Unidos e que existe até hoje, que se estrutura, que se enraiza nos comportamentos e nos pensamentos nos Estados Unidos até hoje. Beleza? A gente fica por aqui, né? Podia falar bem mais sobre as relações raciais nos Estados Unidos, mas o tempo também tem que ser um limitador. É isso, galera. Até semana que vem aí. Um abraço.